Hello, everybody. Yes, it is the morning here, and it is such a delight to be with you all. And I'm very grateful for Brenna doing my translation today, as I speak no Portuguese. Então, ela está falando realmente que é manhã lá na Austrália, então desejando um bom dia para todos, né? E está muito feliz, muito contente em estar aqui e agradeceu também a minha ajuda em traduzir, uma vez que ela não fala português. So I am a psychologist and I have my own practice in Sydney, Australia, and I've been working with gifted individuals from the ages of 2 up to 72 for the last 25 years. So I have a lot of experience working with gifted people of all ages. Isso, então a doutora Fiona, ela mora na Austrália e lá ela faz a prática dela de pesquisa. Ela trabalha com crianças e indivíduos superdotados de 2 a 72 anos e ela já tem bastante experiência na área. Ela trabalha nessa área há cerca de 25 anos. So I'll share my screen now and please bear with me. I'll try and speak slowly so Brenna can keep up. Ok, agora ela vai compartilhar a tela dela e tentar falar devagar para eu acompanhá-la. Vai dar tudo certo. Okay, so we're set up, ready to go? Yeah, we can go. Okay, so I will speak today about the social emotional development of gifted children, including twice exceptional children within the family and at school, speaking from the perspective as a psychologist, but also as a parent and a teacher. Muito bem. Então, nessa palestra, a doutora Fiona vai falar sobre o desenvolvimento socioemocional de crianças superdotadas na família e na escola. Ela vai incluir também as crianças com dupla excepcionalidade. E ela vai falar hoje não só como psicóloga, mas também como mãe, como, né, parte de uma família e também como professora e instrutora. So I'll be coming at the idea of social emotional learning from the brain. The first quote I have is about how the brain functions. Ok, então a doutora Fiona, ela entende a superdotação sobre como o cérebro funciona. E essa primeira citação que ela colocou tem a ver com isso, como o cérebro funciona. In the real worlds of families, schools and communities, social, emotional and cognitive capabilities are fully psychologically and neurobiologically intertwined. All brain networks appear to contribute to social, emotional and cognitive processing depending on how they are engaged. This is the important point. Então, no mundo real das famílias, escolas e comunidades, as capacidades sociais, emocionais e cognitivas, elas são completamente interligadas de forma psicológica e neurobiológica. Todas essas conexões cerebrais, elas parecem contribuir para o desenvolvimento social, emocional e o processamento cognitivo, dependendo de como eles estão conectadas. Esse é o mais importante, esse é o ponto mais importante. So I'm looking at the brain in terms of how it's affected. And this is a quote from Dr. Webb, who is a double-boarded neuropsychologist in America. She says that giftedness is capability and it can be enhanced or undermined by experience at the level of the neuron. Isso. Então aqui nós temos uma citação da doutora Nadia Webb. Ela é uma neurocientista muito importante na América. Ela é psicóloga médica, também ela tem uma dupla formação em neuropsicologia, e ela disse essa seguinte frase aqui, que a superdotação é uma capacidade, e ela pode ser aprimorada ou prejudicada de acordo com a experiência do nível do neurônio. So that's what I'll be looking at, how it is both enhanced and undermined. Então, é isso que nós vamos falar aqui. Como que essa capacidade ela pode ser aprimorada ou diminuída, prejudicada.
Oops. I missed the slide, sorry. I'll go back. Okay. So giftedness just doesn't appear out of thin air when a child is about 10 years of age. And it doesn't disappear at the end of school or college when formal education has ceased. A superdotação, ela não aparece simplesmente do nada quando uma criança tem cerca de 10 anos de idade. E ela também não desaparece do nada no final da educação formal, como, por exemplo, a escola ou a faculdade. Many parents can see traits of giftedness in their newborns, whether it's heightened sensitivity or intensity, super alertness or increased reactivity, and, most importantly, craving for stimulation. Então, muitos pais, eles podem ver os traços da superdotação em seus filhos recém-nascidos, seja essa superdotação em sua acessibilidade ou intensidade elevada, na supervigilância ou na reatividade aumentada, e o mais importante, na ânsia, no desejo por mais estímulos. So I'll be looking at social emotional development through the lens of the Columbus definition, which is about asynchronous development. Então, nós vamos olhar agora a definição dessa superdotação de acordo com o grupo Columbus, e nós vamos ver mais sobre o desenvolvimento assíncrono. So giftedness is seen as asynchronous development in which advanced cognitive abilities and heightened intensity combine to create inner experiences and awareness that are qualitatively different from the norm. This asynchrony increases with higher intellectual capacity. Então, a superdotação, ela é vista como um desenvolvimento assíncrono, no qual as habilidades cognitivamente avançadas e a intensidade elevada, esses dois fatores eles se combinam para criar experiências internas e consciência, que são de forma qualitativa diferentes do que é normal. Então, essa sincronia aumenta com uma maior capacidade intelectual. So it's a unique developmental trajectory where the gifted individual is particularly vulnerable and they require modifications not just in parenting and teaching, but also in counselling in order for them to develop optimally. É uma trajetória única de desenvolvimento desses indivíduos superdotados torna que eles sejam particularmente vulneráveis, e ela requer modificações não só na criação dos filhos e no ensino, mas também no aconselhamento para que eles se desenvolvam de uma forma otimizada. So that's how I'm basing my whole talk, the idea that it's a unique developmental trajectory, that gifted people think differently and learn differently and feel differently. And that's where I'm coming from. Isso, então a palestra da doutora Fiona vai se basear nisso, que a capacidade da superdotação ela é algo único. Então as pessoas com essa capacidade, elas sentem de forma diferente, elas falam de forma diferente, elas veem o mundo de forma diferente. So let's look at social emotional development and where these theories come from. Então nós vamos olhar agora as teorias do desenvolvimento socioemocional e vamos entender de onde essas teorias vêm. So humans are social creatures. We seek out others within our family, community, school, and work. We are born needing other people. Human infants need other people. Então, os seres humanos são criaturas sociais. Nós procuramos por outros seres humanos dentro da nossa família, da comunidade que nós vivemos, da escola, do trabalho. Então, desde criança, desde a infância, nós percebemos essa necessidade por outras pessoas. We're also emotional and we experience feelings in all degrees of intensity. Nós também somos emocionais, então experimentamos sentimentos em diferentes graus de intensidade. So gifted and twice exceptional individuals do not develop in a vacuum. They are social and emotional, yet their experience of the world is different.
Isso. Então, as pessoas superdotadas e também as pessoas com dupla excepcionalidade, elas não se desenvolvem de uma forma vazia. São pessoas também sociais e emocionais, mas a experiência que elas têm no mundo é diferente. So the reason why, and I'll go off script here a bit, Brenna, I believe this strongly, is that the 25 years that I've worked with gifted individuals, that has come through the strongest, that we are different, that the gifted children not only think differently, they feel differently, but they also learn differently. So their learning experience is very importantly entwined with their thinking and feeling experience. Isso. Então, a doutora falou que esses 25 anos de experiência que ela tem ajudou ela a perceber que as pessoas superdotadas, até com uma dupla excepcionalidade, superdotação, elas vivem o mundo de uma maneira diferente. E elas não só veem o mundo e sentem o mundo de uma forma diferente, elas também aprendem de forma diferente. Então, é necessário entender isso para conseguir conduzir essas pessoas. Thank you. So there are a lot of theories of social emotional development, starting with Freud's psychosexual theory, Erickson's psychosocial theory, Watson and Skinner's behavioral child development theory, Piaget's cognitive developmental theory, Bowlby's attachment theory, I'm nearly there, Bandura's social learning theory, and Vygotsky's social cultural theory. Então, existem inúmeras teorias sobre desenvolvimento socioemocional. Por exemplo, a teoria do Freud, que é a teoria do desenvolvimento psicossexual, também a teoria do desenvolvimento psicossocial de Erickson, também as teorias comportamentais do desenvolvimento infantil de Watson e Skinner, também a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget, a teoria do apego de Bowlby, também a teoria da aprendizagem social de Bandura e a teoria sociocultural de Vygotsky. So these are all frameworks that have been designed by various psychologists and various people to explain how behaviour develops. What we have to realise is that none of these theories are based on the population of gifted individuals. Então, essas teorias, elas são muito usadas pelos pesquisadores para explicar como as pessoas se desenvolvem, mas precisamos perceber e ter em mente que nenhuma dessas teorias foi feita partindo de pessoas com superdotação. So we may have a very different experience. Gifted children may develop in a very different way. Então, nós podemos ter as nossas próprias experiências, mas as pessoas com superdotação, elas vão viver e experienciar a vida de uma forma totalmente diferente. So, from the perspective of the gifted population, one of the theories that works the best explaining social emotional development is Dabrowski's theory of positive disintegration, which includes the concept of overexcitability. Então, partindo do ponto da comunidade com superdotação, nós temos uma das teorias que são mais importantes, que são melhores baseadas, que explicam melhor como funciona esse desenvolvimento, que é a teoria de Dabrowski, que é a teoria da desintegração positiva, relacionada também com a superexcitabilidade. So, Kazimierz Dabrowski was a Polish psychiatrist who died in 1980. And he was also a psychologist, and his theory of positive disintegration seems to fit our population quite well. Então, esse Kazimierz Dabrowski, ele era um psiquiatra polonês que faleceu em 1980, e ele também foi um psicólogo que desenvolveu a teoria da desintegração positiva. E as teorias dele têm muito a ver com a superexcitabilidade. So he believed that conflict and inner struggles were actually necessary for development. And he theorized that the experience of overexcitability, which we use the word OE,
was important in the progression towards higher level development. Isso, então Brodsky acreditava que o conflito e as lutas internas, elas eram necessárias para o desenvolvimento. E ele desenvolveu a teoria também que a experiência da superexcitabilidade ou hiperexcitabilidade, marcada aqui no slide por OE, isso foi muito importante no progresso rumo ao desenvolvimento de alto nível. I'm now going to look at the intensities and sensitivities and the perfectionism and the ways that these impact on the social emotional learning and the life and the relationships of gifted children. Então, agora nós vamos analisar a intensidade dessas crianças com superdotação. Vamos ver como que a intensidade, a sensibilidade, o perfeccionismo dessas crianças com superdotação impactam no aprendizado socioemocional, na vida desses indivíduos e também nos relacionamentos deles. So these intensities fall into 5 domains that Dabrowski talked about. I'll talk about each domain individually. Então, a doutora vai falar sobre cada um dos aspectos de forma individual, dos aspectos da teoria de Dabrowski. First of all, there is a psychomotor domain, and these are the children that you will see both as parents and teachers that are highly active and energetic. They're restless, fidgety, they have a need for mental and physical activity, they're driven, they're very expressive, they have animated gesturing, wave their hands around. Very out there children. Isso. Então, nós falamos aqui sobre a intensidade psicomotora. Como pais e como professores, é muito fácil perceber crianças com essa característica. Elas são muito ativas, muito enérgicas, elas são inquietas, agitadas, também têm uma necessidade por atividade mental, por impulsividade, elas se expressam muito também e se gesticulam, balançando muito as mãos de uma forma animada. Então, elas são crianças do mundo de fora, elas ficam muito lá fora, elas gostam de sair. Then we have the sensory intensity or the sensory overexcitability. And these are the children that you can take to an art gallery and they don't just slide around on the floor, but they actually look at the paintings. They enjoy music. They have what we call visceral reactions. In other words, goosebumps rise up, their hairs rise up when they listen to music. They have extremely strong reactions to sensory experiences and they love physical contact. These are the children that love to be hugged and massaged and stroked. They also have a great enjoyment of beauty in nature or art. Isso. Agora, falando das crianças com uma intensidade sensorial, essas são as crianças que nós podemos levar, por exemplo, para uma galeria de arte, que elas vão ver aquelas artes e ser tocadas, elas vão sentir coisas. Quando elas escutam músicas, elas têm arrepios, elas reagem muito bem a esse tipo de intensidade sensorial. Eles também têm um amor pelo contato físico, são crianças que precisam ser abraçadas, tocadas, eles gostam disso e sentem grande prazer na beleza, na natureza ou na arte. The intellectual overexcitabilities or the intellectual intensity is more than just doing well at school. It's more than just succeeding academically. It is a love of pondering, of asking questions. These children and adults often have an intolerance of injustice. Things need to be fair. They search for the truth. They question everything. They have an exceptional memory. They love solving problems and really digging deep into problems and developing new ideas. And there is a joy in that deep digging beneath the surface of issues. Então, agora sobre as crianças com intensidade intelectual cognitiva. Elas são crianças que elas vão muito além, vai muito mais do que simplesmente ir bem na escola. Elas gostam de pensar, de meditar, de raciocinar. Elas também apresentam uma intolerância pela injustiça. Eles sempre gostam de buscar pela verdade. Questionam tudo, então fazem muitas perguntas. Isso mostra que eles têm uma busca muito forte pelo conhecimento. Têm uma memória excepcional também e gostam de resolver problemas, desenvolver novas ideias e gostam também, sentem prazer em
cavar abaixo da superfície, ir além do óbvio. The next one is imaginational overexcitability or intensity, and this is one of my favorites. These are your creative children. These are the children that seem to be off in their own world, daydreaming. They have vivid imaginations with a very strong capacity to make images. They create imaginary worlds. They often have imaginary friends. They are the inventive, creative, divergent thinkers who absolutely love design and puzzles and patterns. They can be in their own head to the point that you think they're not attending to you. Então, agora, sobre as crianças com essa intensidade imaginativa, a doutora Fiona falou que é uma das favoritas dela, que elas têm esse amor por meditar, por criar e pelo devaneio de ficar sonhando acordada. Elas têm uma imaginação muito vívida, elas conseguem criar e imaginar mundos, também ter amigos imaginários, elas são muito criativas, inventivas e divergentes. Isso faz com que elas amem o design, elas amem a aparência das coisas, amem padrões. Então, são crianças que pensam fora da caixa. Then we have the emotional overexcitability or the intensity of emotions, which really fits into our theory of social emotional development. Gifted people often feel an intensity of emotion in terms of extreme empathy and compassion. They're looking for soulmates early on. So the gifted child will be at a far greater level looking at friends that they can understand and be with, not just people that they can play with side by side. These children and adults will have strong feelings of joy, rage, excitement, and often quite strong mood swings. They all feel different from their age peers, and that they will know that they are different, but they may be very good at hiding that difference and becoming chameleons, going beneath the radar. Então, agora sobre as crianças com essa intensidade emocional. Isso aqui tem muito a ver com o desenvolvimento socioemocional, que nós já falamos antes. Então, são crianças com uma extrema empatia, compaixão. Quando eles vão brincar, por exemplo, eles não procuram apenas uma outra criança para brincar. Eles estão procurando, na verdade, uma alma gêmea. E depois que eles encontram, eles gostam de brincar sozinho com esse melhor amigo ou com essa alma gêmea. Essas crianças, elas também têm sentimentos muito fortes, tanto de alegria, quanto de raiva, quanto de excitação ou empolgação por algo, e eles são totalmente diferentes das pessoas da idade, das pessoas como os colegas de classe, e eles apresentam até mesmo mudanças no humor que eles têm, e eles se adaptam bem a cada situação, então eles são como camaleões sociais. So this intensity of feeling, of sensing, of reacting, this can have both pros and cons. So positive consequences of this intensity is that the children feel quiveringly alive, as Pawlowski would say. Negative consequences usually indicate that the child is lacking meaningful challenge, experiencing high levels of boredom, and feeling intensely frustrated. And this is when the intensity becomes debilitating. Então, essa intensidade tão alta, ela traz vantagens e desvantagens, prós e contras. Por exemplo, entre as vantagens, Pawlowski falou sobre eles se sentirem extremamente vivos, como eles sentem tudo de uma maneira muito intensa. Mas algumas consequências negativas poderia indicar que essa criança ela vai sentir falta de desafios que sejam significativos para elas. E ela vai passar por altos níveis de tédio, por longos períodos. E isso leva com que ela fique frustrada mais facilmente. Então, é nesse ponto aqui em que essa intensidade ela deixa de ser uma vantagem e se torna algo debilitante, se torna algo ruim para a pessoa.
when we have this intense feeling of intellectual overexcitability, the children become critical and independent thinkers very early. They crave complexity in their learning. They really need challenge and they want a fast pace. These are children who sometimes start school already reading. And what we have noticed is that they will stop reading when they go to school because they realise that the other children around them are not reading, so that they're watching to see what others are doing. But that experience of their intense intellectual overexcitability makes them different from the children of their own age. Então, agora quando falamos da intensidade intelectual das crianças com a superexcitabilidade, nós podemos ver que essas crianças elas se tornam mais críticas e independentes, e elas anseiam por complexidade, elas anseiam por desafios e também de um ritmo mais acelerado. É comum que isso aqui aconteça com crianças que entram na escola e imediatamente já começam a ler, mas depois de algum tempo elas param de ler, porque elas observam à volta e veem que as outras crianças ainda não estão lendo. Então, elas ficam observando o que os outros fazem para se adequar ao ritmo delas. I want to talk about chronic boredom. And when I'm talking about boredom, I don't mean a little bit of boredom. I don't mean a little bit of boredom that can trigger creativity. I mean daily boredom that can last 4 to 6 hours a day. Então, quando falamos do tédio crônico, a gente não está falando daquele tédio literal, que é quando você pode até se tornar criativo a partir dele. Mas isso daqui são períodos longos, aproximadamente 6 a 7 horas por dia de tédio. So when gifted children are bored, their ability to self-regulate often decreases. They become more impulsive, they make easy mistakes because they're not really thinking, because they're not engaged with the easy material in the curriculum. Então, quando as crianças superdotadas estão entediadas, a capacidade de autocontrole delas diminui muito e elas se tornam mais impulsivas. Por isso, elas cometem erros fáceis, porque elas não estão realmente pensando ou realmente prestando atenção. E isso acontece porque elas estão dentro do tédio, elas não acham aquilo interessante o suficiente para participar, para se envolver naquilo. So where I'm coming from is the idea that chronic boredom comes at a cost, and it's a neurological cost. And we're looking at what it does to the brain and how it affects the gifted child. Então, quando olhamos para o tédio crônico, nós vemos que existe um custo neurológico para isso. Quando olhamos o cérebro dessa criança superdotada que passa por longos períodos de tédio, nós vemos que existe um custo, ela perde algo nisso. There's been quite a lot of research on boredom, and they've decided through this research that it is a specific mental state. It is a lack of stimulation that has you craving relief. Então, existem muitas pesquisas sobre o tédio, e a pesquisa, uma das mais importantes, ela mostra que o tédio é um estado mental específico, e ele representa uma falta de estímulo que faz a pessoa desejar um alívio daquela situação. So this craving for relief has a host of educational, behavioural, social and medical consequences, such as frustration and anger. Então, esse desejo por alívio da situação do tédio faz com que a pessoa tenha uma série de consequências educacionais, comportamentais, sociais e médicas, como, por exemplo, a frustração e a raiva. So gifted children put up with quite a lot of repressed anger as they go through the day feeling this chronic boredom. And studies have indicated that angry and aggressive behaviour that goes unchecked can eventually cause changes to the brain that decreases the production of serotonin and increases the chances of angry and aggressive behaviour and depression.
Então, como falamos do tédio crônico, esse tédio pode levar a criança superdotada que ela sinta uma raiva reprimida e que ela guarde essa raiva. E os estudos indicam que esse comportamento de raiva, essa agressividade, quando ele não é acompanhado, quando ele não é verificado, pode eventualmente causar alterações no cérebro que vão até diminuir a produção de serotonina e aumentar as chances de um comportamento ainda mais raivoso e agressivo, levando até mesmo à depressão. In our practice, we see many children who have been in schools with no change to the curriculum to cater for their needs that come in with this repressed anger and these feelings of rage. This is why I've become so interested in how boredom affects gifted children. A doutora Fiona falou que nas pesquisas dela, nos estudos dela, ela encontrava várias crianças que elas estudavam em instituições que não eram moldadas para as condições específicas delas. E por causa disso, elas desenvolviam esse tédio crônico e também, posteriormente, desenvolviam essa raiva reprimida. E foi por isso que ela achou tão interessante, que ela ficou tão curiosa em pesquisar mais sobre o tédio. So in our practice, we also try and address this anger and this rage. And we found that using laughter, using humor can help because it minimizes the effect of anger by releasing health protecting hormones. However, we have to be very careful using humor because gifted children feel patronized very easily and they cannot feel that you are laughing at them. It has to be laughing with them to lighten the mood. Isso, então, foi entendido que o riso, o humor, ele pode ser muito bem usado nesse caso para trazer a criança para o nosso lado. O riso, ele tem o poder de curar, de ajudar a criança a se sentir melhor, mas é necessário que tenha muito cuidado nesse sentido, porque as crianças com superdotação, elas têm uma sensibilidade maior, então elas podem sentir que estão sendo infantilizadas, e elas não se sentem bem quando isso acontece. Então elas precisam entender que estamos indo com ela e não dela. There is one thing that we can do at school that relieves boredom for gifted children, and this has been studied extensively, and it is about accelerating the child through the curriculum. Kleins did a study, and it was published in Nature in 2016, tracking the careers and accomplishments of 5,000 individuals over 45 years. The two recommendations were have the child's abilities tested and accelerate. Então, foram feitos já vários estudos que analisaram como ajudar essas crianças. E um dos pontos ali que foi abordado foi sobre aceleração. Então, esse estudo aqui de 2016, ele foi feito acompanhando 5.000 indivíduos e eles levaram a uma recomendação, que era de testar as habilidades da criança e acelerar essas habilidades. So they checked these children who had skipped a grade with a control group of similarly smart children who didn't grade skip. And the grade skippers were 60% more likely to earn doctorates or patents and more than twice as likely to get a PhD in a STEM field. Então, quando eles comparavam essas crianças que haviam pulado uma série com um grupo de crianças igualmente inteligentes que não pularam a série, eles perceberam que as crianças que pularam uma série tinham 60% mais chances de ter um doutorado ou patentes acadêmicas, e mais de 2 vezes mais chances de ter um PhD no campo do STEAM, que é o campo da ciência, tecnologia, engenharia ou matemática. And most importantly, with acceleration, research has shown that it actually helps the social emotional development of the child. It doesn't hinder the social emotional development of the child, it helps.
Então, o mais importante aqui é perceber que essa aceleração já foi comprovado que ajuda o desenvolvimento socioemocional da criança, não atrapalha de forma alguma. Isso ajuda o desenvolvimento da criança. So moving on to a different part of overexcitability, we have the imaginational overexcitability, and individuals who have this strong imaginal overexcitability are often the creative divergent thinkers whose strength is in visual spatial processing. Então, agora, partindo para um outro campo, que é o campo da superexcitabilidade imaginativa intensa, nós estamos falando de indivíduos que têm essa superexcitabilidade imaginativa e eles frequentemente são pensadores criativos, e a força deles normalmente está no processamento espacial e visual. So when schoolwork or class gets boring, these children can retreat into their own vividly imagined worlds. They can also miss new work when it's being introduced. They can also look as if they're not attending, and they can also be wrongly identified as having some sort of attention disorder. Então, quando a aula está chata para essas crianças, o que elas fazem é se refugiar nos próprios mundos que elas criaram. Então, elas ficam presas ali dentro da mente delas. E elas perdem, por exemplo, um novo trabalho também por causa disso, porque elas não estão prestando atenção. E elas são erroneamente identificadas, muitas vezes, como tendo simplesmente um distúrbio de atenção. What we actually see now from the research is that pretend play helps children learn self-regulation, including reduced aggression, the delay of gratification, civility, and empathy. It also helps taking on different roles, allows children the unique opportunity to learn social skills such as communication, problem solving, and empathy. Isso, então, ainda assim, algo que nós falhamos em perceber muitas vezes é que as brincadeiras de faz de conta ajudam essas crianças a aprender o autocontrole e inclui que elas conseguem ter uma agressividade reduzida, também um atraso na gratificação, na civilidade e na empatia. Assumir diferentes papéis para essas crianças permite que elas aprendam habilidades sociais, como, por exemplo, a comunicação, a resolução de problemas e a empatia. The intense emotional experiences that gifted children can have mean that they develop very close and exclusive relationships, and losses and betrayals can have a lasting effect on them. Então, as crianças com a superexcitabilidade emocional intensa, elas geralmente desenvolvem relacionamentos muito próximos, muito fortes, mas que são também exclusivos. E quando elas passam por perdas ou traições, isso também vai ter um efeito mais duradouro nelas. They can also show very strong feelings and appear to have a preoccupation with dark thinking and negativity. They can also write dark thoughts down, dark sort of poetry, things that really get to the hearts of parents. Geralmente esses indivíduos, eles também mostram sentimentos muito fortes, muito intensos, e as preocupações desses indivíduos são com pensamentos normalmente muito sombrios, muito negativos. Normalmente são indivíduos que escrevem coisas muito negativas, muito sombrias, como, por exemplo, até mesmo poesia. So when this intensity and sensitivity are combined with idealism, this can be actually quite a good thing, because we can see children, gifted children and adults can see how things might be, but it can also lead to frustration, disillusionment, and unhappiness. And this can prompt perfectionism, and it can also result in existential depression. Então, quando essa intensidade e sensibilidade, elas são combinadas com idealismo, coisas boas podem acontecer, porque aí eles podem enxergar com mais clareza as coisas que eles poderiam ser.
Mas também, por outro lado, pode levar à frustração, à desilusão, à infelicidade, e às vezes isso leva até mesmo ao perfeccionismo, e outras vezes resulta em depressão existencial. We often see in our practice children who are not only angry and raging, but also anxious and depressed. And students who are experiencing excessive negative emotions, such as depression, anger, or anxiety, their stress levels are so high that they actually cannot remember, pay attention, or make decisions. They simply are not in a position to learn. Então, muitas vezes, essas crianças superdotadas, elas precisam lidar com ansiedade e depressão. Isso acontece porque elas experimentam emoções negativas excessivas, como depressão e ansiedade, junto com altos níveis de estresse. E por isso elas não conseguem se lembrar, elas não conseguem prestar atenção e elas não conseguem tomar decisões. So let's look at perfectionism. So when intensity and sensitivity overwhelm and are accompanied by intellectual frustration, gifted children often show increasing levels of perfectionism. Então, falando sobre o perfeccionismo, quando a intensidade e a sensibilidade elas estão muito pesadas, elas suprimem o indivíduo, normalmente são acompanhadas de frustração intelectual. E nesse caso, as crianças superdotadas geralmente apresentam um perfeccionismo crescente que pode levar a alguns problemas. Perfectionism is a problem because it leads to underachievement due to the fear of being wrong, as well as increases depression, increases withdrawal, increases anxiety, and often leads ultimately to school refusal. Alguns desses problemas que o perfeccionismo pode causar é que levam o indivíduo ao medo de errar, também à depressão, ao retraimento, à ansiedade e, por fim, até mesmo a recusa escolar. We have various signs of unhealthy perfectionism that will alert us as teachers to the child developing debilitating perfectionism. Então, nós vemos vários sinais aqui de como o perfeccionismo ele pode ser doentio, ele pode atuar no indivíduo de uma forma que não é nada saudável. These include feeling inadequate, self-critical, ashamed, and an imposter. Isso inclui quando ele se sente inadequado, autocrítico, envergonhado e tem o sentimento de impostor. Turning in assignments late so that they will be perfect. Também acontece de sempre entregar as tarefas ou os trabalhos com muito atraso para que elas fiquem perfeitas. Failing by not trying rather than failing by doing their best. Essas pessoas também elas falham por não tentar, em vez de falhar tentando fazer o seu melhor. Being intolerant of mistakes so that they lack any risk-taking. Eles também se tornam intolerantes a erros e, por causa disso, eles não assumem nenhum tipo de risco. Becoming sick or even cheating in order to have perfect scores. Eles podem ficar doentes e até mesmo trapacear com o objetivo de ter pontuações perfeitas. Or experiencing test anxiety, and this can include panic attacks, fast heart rates, sweaty palms, nausea, all on test days. E isso eles também podem passar pela chamada ansiedade do teste, que é quando, em momentos ou dias de teste, eles têm ataques de pânico, os batimentos cardíacos acelerados, ou talvez até as palmas das mãos ficam suadas nos dias do teste. Okay, so how can we help as parents and teachers? What can we actually do? Então, o que a gente pode fazer para ajudar? Como pais, como professores, o que realmente podemos fazer para ajudar? So children, both with their parents and their teachers, will model themselves on the person in authority.
Então, as crianças, elas vão se adaptar de acordo com a pessoa que tem autoridade, seja o pai ou o professor. So we have to explore their understanding of success. What is success? Temos que explorar junto com a criança o entendimento que ela tem de sucesso. O que é sucesso para ela? We have to emphasize the importance of effort as well as results. É necessário também enfatizar a importância do esforço, bem como dos resultados. We have to explore the value of perseverance and risk-taking. Também explorar o valor da perseverança e também o valor de correr riscos. And we also have to talk about how to deal with frustration. E também precisamos conversar sobre como lidar com a frustração. So, the way that we talk to the children about dealing with frustration within our practice is that we look at frustration in terms of how to get rid of frustration through the different overexcitability areas that we were talking about before. Então, na prática da doutora Fiona, ela diz que sempre olha para a frustração de acordo com os pontos que nós já analisamos antes, falando da superexcitabilidade e identificando como essa frustração inicia naquelas áreas específicas. So when a child is feeling boredom or intellectual frustration or perfectionistic to the point of bursting, we ask them to look at different ways to get catharsis. Então, quando a criança ela experiencia essa frustração, seja por causa do tédio, seja por causa do perfeccionismo, nós precisamos identificar formas de encontrar uma catarse para essa frustração. So that can be psychomotor, in other words, the value of exercise, and exercise can be all sorts of things, sport, dance, swimming. In class, there's activity breaks, star jumps, kicking balls. At home, it can be using a punching bag or punching a pillow. Então, nós temos, por exemplo, a catarse psicomotora, que ela tá envolvida com o exercício, com os esportes, com a dança, também com activity breaks, que eles chamam como intervalos de atividades, que são os polichinelos, chutar bolas, usar um saco de pancadas ou até socar um travesseiro. So in a sensory way, it can be a hot bath with an essential oil like lavender for relaxing. It can be massages, back rubs, selected music that the child finds soothing. For younger children, soft fabrics and cuddle toys, and also simply moving outside into the natural environment. Isso. Uma forma mais sensorial de fazer isso também poderia ser um banho quente com óleos essenciais, massagem, uma música autoselecionada pela própria criança, que é uma música que ela gosta, para bebês ou crianças mais novas, tecidos que sejam mais suaves, mais macios para ela tocar, brinquedos que sejam sensoriais, ou simplesmente ir para o ambiente natural, sair da sala de aula e ir para o mundo externo. In the intellectual domain, we all have things that we like to do that are not related to schoolwork, but things that stimulate us intellectually. For some it's reading, for some it's doing puzzles like crosswords or jigsaws, for some it's watching documentaries, some enjoy playing strategic games of chess or on the computer, some just like to talk and debate and ask questions. Isso, então nós temos também aqui as opções intelectuais que podem chamar a atenção, como por exemplo a leitura, quebra-cabeças, assistir documentários, jogos de estratégia, debates. Algumas crianças gostam, por exemplo, de jogar xadrez, de usar Peraí, tá? Que eu já vou tirar. de usar o computador e usar também aplicativos ou programas, e também de conversar, debatendo assuntos que consideram importantes. And finally, in both the imaginational and emotional, we can use things like creative writing, going to drama classes, having a good friend to talk to, doing artwork, pretend play, some children just want to play, and using humour. These are all ways of getting catharsis from frustration.
E agora falando também do campo imaginativo e emocional, nós temos o uso da escrita criativa, também da terapia, temos as aulas de drama, temos as amizades, a própria arte, brincadeiras de faz de conta, o bom uso do humor. Todas essas formas que nós vimos, elas são formas de encontrar uma catarse para a frustração. Okay, so what we need to do, both as parents and teachers, is accept and celebrate the differences that we have in ability, intensity, and sensitivity. Então, o que nós precisamos fazer como pais ou como professores é que nós precisamos, é muito importante que nós aceitemos e comemoremos as diferenças das crianças, as diferenças de habilidade, de intensidade e sensibilidade de cada criança. We also need to understand the link between chronic boredom and acute frustration. Também precisamos entender qual que é a conexão entre o tédio crônico e essa frustração aguda que as crianças podem ter. We need to take steps so the child has access to more intellectual challenge. Também precisamos tomar medidas ou dar passos para que a criança consiga acessar mais desafios. And we need to help the child acquire frustration coping skills, because there will be times that they experience frustration. Então, também precisamos ajudar a criança a adquirir habilidades para enfrentar a frustração, porque a verdade é que haverá algumas situações que elas poderão sentir essa frustração. We need to avoid minimizing emotions. We can't just say, you're too sensitive, or snap out of it. It's just not helpful. Algo que nós precisamos fazer é evitar minimizar as emoções da criança. Usar frases como, por exemplo, você é muito sensível, ou então, sai dessa, segue em frente. Esse tipo de frase não é nada útil. We need to reassure and validate feelings and help find ways of expressing intense emotions. Também precisamos tranquilizar a criança e validar os sentimentos dela, ajudando a criança a encontrar maneiras de expressar suas emoções mais intensas. We also need to help our students and our children understand that sensitivity does not mean weakness. É muito importante também que ajudemos os nossos alunos, os nossos filhos, a entender que sensibilidade não significa fraqueza. We also need to give responsibility to the kids that is appropriate. And this is where parents have some difficulty, because we tend, and I know I did it myself, we tend to shield our kids from the consequence of their actions. Então, nós precisamos também dar responsabilidades para a criança que sejam apropriadas. E aqui é um ponto em que os pais normalmente têm dificuldades. A doutora Fiona falou que ela mesma tinha essa dificuldade, que é de criar uma proteção ali para a criança, para que ela não sofra as consequências das próprias ações. We also, in terms of perfectionism, we also have to keep a very open mind and avoid being judgmental and patronizing. As I said before, gifted children know when they're being patronized, and it is one of the downfalls for psychologists working with them. If child feels they're being patronized, you have lost them. Então, falando do perfeccionismo, algo muito importante também é evitar ser crítico demais ou infantilizar a criança. A criança percebe quando ela está sendo infantilizada, quando estamos falando com ela de uma maneira muito infantil. E os psicólogos, eles já concluíram que quando a criança sente que ela está sendo infantilizada, nós perdemos a criança naquele momento. Another thing we need to do is to admit it when we don't, admit to not knowing when you don't know. So often, and especially working with gifted children all the time, you know very quickly that some of these kids are way smarter than I am, and they need to be able to trust that I can say,
actually, I don't know the answer. So the child needs to know when you don't know, and they will respect this honesty and they'll be more willing to work with you. Também é importante admitir não saber algo quando você realmente não sabe. A doutora Fiona falou que muitas vezes encontra crianças que ela admite que essas crianças são muito mais inteligentes do que ela. Então, quando ela não sabe algum assunto, ela reconhece, ela fala para a criança que ela realmente não sabe. Quando nós fazemos isso, as crianças, elas respeitam a nossa honestidade. E aí elas vão ficar muito mais dispostas a trabalhar com a gente, em vez de lutar contra as nossas sugestões, contra nossas ajudas. And most importantly, and I can't push this point enough, we need to help them find more intellectual challenge. E mais importante ainda, a doutora Fiona falou que vai bater novamente nessa tecla, vai falar novamente disso, porque é muito importante que ajude as crianças a encontrar desafios intelectuais para elas. With emotional frustration that gifted children can experience, we can teach them to participate and anticipate and prepare for emotional responses in difficult situations. Então, com essa frustração emocional que as crianças superdotadas elas passam, precisamos ensinar a elas como antecipar essas situações e como elas vão se preparar para reagir de uma maneira emocional em situações difíceis. We can introduce concepts such as mindfulness and self-managed relaxation techniques, and we can encourage the child to practice these things. This can include things like yoga and different sports. Então, nós podemos apresentar para as crianças alguns conceitos, algumas técnicas, como, por exemplo, mindfulness, que é aquela técnica de atenção plena, de ter uma consciência total sobre o que está acontecendo. Também ensinar a criança como fazer um relaxamento autogerenciado para que ela consiga se acalmar. E precisamos incentivar a prática dessas técnicas. Elas podem ser conseguidas, por exemplo, em yoga ou talvez em alguns esportes. We can also encourage writing, handwriting, using the hand, not just the computer, in a journal to express and deal with emotions. However, as parents, we have to be very careful not to snoop, not to go into the journals unless we're invited to do so, because if we do, we lose the trust of the child. Também podemos incentivar a escrita, e é muito importante que seja escrita manuscrita, com as mãos mesmo, não no computador. Que elas escrevam em um diário para elas se expressarem como elas se sentem e lidar com as emoções delas. Mas nesse sentido é necessário tomar um cuidado, que é de não ler esse diário, não ler o que a criança escreveu. Uma vez que nós fazemos isso, nós vamos perder totalmente a confiança da criança em nós. Mirica Gross, who actually I worked with at the University of New South Wales, did a study, a very groundbreaking study in 2002 looking at friendships, and she found that in general intellectually gifted children were found to be substantially further along the hierarchy of stages of friendship than were their age peers of average ability. Também a doutora falou que ela participou de alguns estudos relacionando as crianças superdotadas com a amizade, e ela falou que foi algo assim incrível, foi muito surpreendente para ela, porque nesse estudo descobriu-se que as crianças intelectualmente superdotadas, elas estão substancialmente mais adiantadas na hierarquia dos estágios de amizade do que outras crianças da mesma idade, mas que têm uma capacidade mediana. So they were beginning to look for friends with whom they could develop close and trusting friendships at ages when their age peers of average ability were looking for play partners. Então, as crianças superdotadas, elas estavam começando a procurar amigos com quem elas pudessem desenvolver amizade íntima e amizade de confiança, em uma idade em que os colegas de idade daquela criança, os que não eram superdotados, eles procuravam simplesmente parceiros para brincar.
we as parents become very caught up in our children's friendships, and we are heartbroken when our children don't seem to have friends or the friends that we think they should have. And this, we believe that loneliness is something that's terrible, and we want our children to have lots and lots of friends. But early messages should be about a couple of friends, not many, many friends. Então, como pais, como professores, nós queremos muito que as crianças elas tenham boas amizades, elas tenham companhias. E podemos ficar com o coração quebrado se olhamos o nosso filho, o nosso aluno, e vemos que ele não tem nenhum amigo. Mas porque nós percebemos que a solidão ela é algo realmente muito cruel, muito ruim. Mas é importante ajudar a criança a entender que o objetivo dela deve ser ter alguns amigos e não muitos amigos. So finding like minds for our gifted children doesn't mean just looking for like ability age peers. Our children should have access to older friends, adult companions, different type of creative friends, different type of divergent friends. I don't know about you guys, but I do not only hang out with people born in the same year as me. This is the only time of our lives while we're at school that we actually have to spend all our time with people born in the same year. And it is an artificial environment that has been socially forced upon us. Então, para que a criança consiga ter boas amizades, é importante encontrar mentes similares. Isso vai proteger do bullying. E é importante procurar colegas que sejam da mesma habilidade que ela. Também amigos que sejam mais velhos, a companhia de adultos, amigos que sejam criativos e divergentes. A doutora Fiona falou que ela não sabe quanto a gente, mas ela não se relaciona apenas com pessoas que nasceram no mesmo ano que ela. Até porque, se pararmos para pensar, a única situação em que nós temos só companhias de pessoas da nossa idade é na escola. E nós fazemos isso não por escolha própria, mas porque a sociedade nos força a isso. My son and I, who works with me, have been studying bullying and how it affects gifted children. And we've worked out through our practice that bullying can be increased by boredom, and that boredom in schools can both create bullies from the gifted child and cause the gifted child to be bullied. Our gifted students deserve a safe learning environment where they can learn in a way. Okay. I thought you were going to say, no problem. Sorry, I couldn't say it. No but problem. Suits them best with educators who they respect and who understand their need for intellectual challenge. Isso. Então, a doutora Fiona falou que ela e o filho dela, eles pesquisaram o bullying durante muito tempo. E eles perceberam que o bullying, ele pode aumentar justamente por causa do tédio. Então, o que eles perceberam? Que o tédio na escola, ele pode levar ao bullying. Como? A criança superdotada, ele pode se tornar uma pessoa que pratica o bullying por causa do tédio, ou ele pode sofrer o bullying também por causa do tédio. Aí ela usou essa primeira citação aqui. Os nossos alunos superdotados, eles merecem um ambiente de aprendizado seguro, onde eles possam aprender da maneira que melhor lhes convém, com educadores que eles respeitam e que entendem a sua necessidade de desafio intelectual. No one wants to be bullied and no one is born a bully. Bullying is learned. Então, ninguém quer ser intimidado, ninguém quer sofrer bullying. Mas ninguém também nasce praticando bullying ou sendo um valentão. O bullying é algo que é aprendido. If boredom-free learning can reduce the intense frustration that both elicits and arouses bullying, surely we can provide that for all students. The first step is finding out just how far the gifted child can stretch and then letting them stretch to the point of flow.
Então, se o aprendizado livre de tédio pode reduzir a intensa frustração que provoca e desperta o bullying, certamente nós podemos oferecer isso a todo tipo de alunos. O primeiro passo, então, é descobrir até onde a criança superdotada pode se esticar, e então deixá-la se esticar até o ponto correto. Okay, so with bullying and the idea of looking for close friendship groups, we need to find ways of finding like minds. Now, the C&S Institute in America was developed by Jim Webb, and it is about supporting the emotional needs of the gifted. Então, esse instituto, C&S, que traduzindo significa apoiando as necessidades emocionais do superdotado, foi desenvolvido pelo Dr. Webb e é uma organização que ajuda as famílias e comunidades a orientar os indivíduos superdotados. This institute, the C&S Institute, provides experiences on online groups where children can meet like minds, the same with parents. Então, esse instituto, C&S, ele providencia que as crianças superdotadas participem de grupos online para que elas encontrem outras crianças que são semelhantes a elas, que pensam iguais a elas. E eles têm esses grupos tanto para as crianças quanto para os pais. Okay, so within our practice, I'll very quickly outline this. We developed a toolkit for dealing with frustration that was personalized for the individual child. Então, a doutora Fiona, ela desenvolveu esse kit de ferramentas usados para lidar com a frustração. So we would work with a child, gifted child, twice exceptional children, any sort of child coming in from counselling to help build their resilience. And this would be based on presenting them with a toolkit such that they could make their own cards as to what reasonable risks they could take, what was risky, what was riskier, what was the riskiest. Então, no caso dessas crianças, esse kit de ferramentas ajuda a criança a construir a resiliência dela. E existem alguns cartões que são usados. Por exemplo, a criança aprende a desenvolver como tomar riscos, como arriscar. Ela identifica o que é arriscado, o que é mais arriscado ou qual situação seria o maior risco de todas. The same with reaction rewards. What was the overexcitability catharsis that would work best for them individually? Também eles aprendem a identificar com as recompensas de reação. Eles identificam, de acordo com a sua superexcitabilidade, qual que é a catarse que funciona melhor para ele como indivíduo. And also there would be cards about people who are clearly courageous and also the ones that could make mistakes. These were the inventors of the world. These were ways of giving the child experience of how to get out of their perfectionism. Então, também ajudar eles a perceberem pessoas que são claramente corajosas e pessoas que cometeram erros, mas que foram grandes inventores. E isso ajuda a criança a lidar melhor com o perfeccionismo dela. Then we also looked at the other side, which was what we call the personalized dopamine hits. In other words, individual soothers, what would help them. And this was old school stuff like drawing, writing, knitting, things using their hands. Então, aqui também falou sobre coisas que ativam a dopamina de uma forma personalizada. Tem aqui alguns calmantes individuais, que são os livros, os diários, tricô e o lápis, novamente falando da importância de usar as mãos, não o computador. Then we'd look at tech treats, what they liked to do on the computers, whether it was social media, streaming. We'd talk about how that could become addictive and what sort of things we could do to stop that addiction as well. Então, também falar sobre recompensas tecnológicas, como o uso de streamings e também de redes sociais. Nós sabemos que essa tecnologia ela pode ser viciante, então é importante conversar sobre como
prevenir para que a criança não se vicie nisso também. And then we talk about what sort of exercise personally was meaningful for them. So are they the child that could get their catharsis through running or walking or swimming or dance or team sports? Again, personalizing the type of exercise that meant something for them. Também identificar que tipo de exercício é significativo para a criança de forma específica. Se ele gosta de correr, se ele gosta de caminhar, dançar, nadar, ou esportes coletivos, ele tem que encontrar o que faz sentido para ele. And also finally, finding your tribe. Who do you feel you belong to? Now, this is particularly important for twice exceptional children, people who have ADHD, people who have ASD, all the different types of twice exceptionality, feeling that you belong with another group of people is incredibly important. So helping the child find their tribe is very, very much a part of this resilience building. Especialmente para as crianças com dupla excepcionalidade, é importante que elas encontrem a sua tribo. Muitas crianças que têm, por exemplo, alguns transtornos, como o TDAH, elas precisam encontrar crianças que sejam iguais a elas, para que elas se sintam pertencentes a um grupo, pertencentes a uma tribo. Thank you. Okay. So what we need to be aware of is with debilitating intensity, this can mask various things. So it can mask twice exceptionality, such as learning difficulties, disabilities, and psychological disorders. Então, o que nós precisamos ter em mente é que essa intensidade debilitante, ela pode mascarar habilidades que a criança tem, como, por exemplo, a dupla excepcionalidade ou a superdotação. And what we've got to be aware of is that because a lot of the scales, like the Connors rating scales and the child behavioural checklists and things that we use to diagnose various twice exceptionalities, because they have not been normed on the gifted population, they can be quite subjective, and the tolerance and understanding of intensity can vary from family to family. Então, é importante entender também que a tolerância e a compreensão da intensidade da situação da criança vai variar de família para família, e isso pode afetar a relação dos pais com aquelas ferramentas que nós conversamos. We need to be very aware of misdiagnosis, especially with twice exceptional children, because the asynchronous development can be erroneously labelled as a mental health disorder. However, 2E children can also be missed because of their intensity, and they need correct diagnosis. Então, temos que ter muito cuidado com diagnósticos feitos errados, diagnósticos perdidos, especialmente com a dupla excepcionalidade. Algumas crianças superdotadas, por exemplo, às vezes de forma assíncrona, ele pode ser erroneamente rotulado como um diagnóstico de saúde mental. E outras crianças, especialmente aquelas com dupla excepcionalidade, essa superdotação delas pode ser perdida por causa de problemas de aprendizagem e de questões relacionadas com a saúde mental. Então, temos que ter cuidado ao rotular as coisas. Some 2E children can compensate in the short term for their learning disability or mental health disorder, and they can hide both their disability and their giftedness. E isso, por causa desse problema no diagnóstico, algumas crianças com dupla excepcionalidade, elas podem supercompensar a curto prazo uma dificuldade de aprendizagem que elas têm, ou um distúrbio de saúde mental. E isso provavelmente vai ocultar tanto a deficiência que ela tem, quanto a superdotação. So, what I mean by all of this is that mental health diagnoses can't be made just on the presence of behavioural characteristics. They need to be very carefully made by people with expertise in the area, because when it comes down to it, how do we define normal, especially in the gifted population? Isso, então, no fim das contas, o que nós precisamos muito entender
é que os diagnósticos de saúde mental feitos com base apenas nas características comportamentais, que não dão atenção à origem dos comportamentos, eles precisam ser verificados. Esse tipo de diagnóstico precisa ser feito de alguém com muita experiência, com muito entendimento do caso, porque no fim das contas, o que é o normal? Como que nós podemos qualificar alguém como normal ou anormal? So, final thoughts. Through this journey of looking at the social and emotional development of gifted students and twice exceptional students, I think what we need to understand, first up, we have to respect and accept each child's intensity and sensitivity. Então, no fim das contas, qual que é o resumo? O que nós queremos pensar sobre as crianças com dupla excepcionalidade, as crianças com superdotação? Um ponto muito importante para ter em mente é que precisamos respeitar e aceitar a intensidade e sensibilidade de cada criança. We can't, as parents or teachers, make throwaway comments or give labels without expert diagnosis. We can't just say a child's introverted. We can't just say they have ADHD-like tendencies or they're a bit autistic. We need expert diagnosis. Então, nós não podemos, de forma alguma, fazer comentários impensados ou dar rótulos sem um diagnóstico especializado. Por exemplo, falar que uma criança é introvertida, tem TDAH, tem TEA, nenhuma dessas coisas pode ser feito simplesmente porque é a tendência do momento. We need to encourage and model taking risks with answers and encourage making guesses. Então, precisamos incentivar e modelar a tomada de risco dessas crianças com respostas e fazendo suposições sobre o que poderia acontecer. We need to use humor to lighten the mood when we can. Precisamos usar o humor para aliviar o clima. We need to look out for cyberbullying and all types of bullying. Também ter muito cuidado com o cyberbullying, que é o bullying feito em redes sociais ou na internet, e todos os outros tipos de bullying. And personally, for me as a parent of gifted children, the main thing throughout my parenting was keeping the communication channels wide open so the child feels that they can talk to you about anything. Como uma mãe de uma criança superdotada, a doutora Fiona incentivou que algo muito importante é manter os canais de comunicação abertos. A criança precisa sentir que ela pode falar com o pai quando ela desejar, com o pai ou com a mãe, quando ela desejar e sobre o assunto que ela quiser também. So there's a whole lot of information that I've been giving to you, and I just want to finish with this quote about brain development. That sums this up, and it says, new advances in neurobiology are revealing that brain development and the learning it enables are directly dependent on social emotional experience. Learning indeed depends on how nature is nurtured. Então, no fim das contas, depois de falar todas essas coisas, a doutora Fiona deseja encerrar com essa frase, com essa citação sobre o desenvolvimento cerebral. A citação diz que novos avanços na neurobiologia estão revelando que o desenvolvimento do cérebro e o aprendizado que ele permite dependem diretamente da experiência socioemocional. Então, no fim das contas, o aprendizado, de fato, depende de como a natureza da pessoa é nutrida. Thank you. The rest is just references that you can look at your own pace. And finally, a selection of books that have been very important throughout my parenting and my work as a psychologist. Thank you all very much. A doutora Fiona falou que o restante da apresentação são apenas as referências que ela usou e também algumas sugestões de livros que a ajudaram durante a sua carreira. E ela agradece a todos pela atenção.